e ninguém foi preso, né? Enfim, é isso. Vamos falar do Coritiba aí, Alexandre Senechal, 12:19. O Coxa que tá agora com essa dor de cabeça aí, né? Que vai refletir, não é agora, né? No Brasileirão, se for punido agora aí, já tá punido, né? Preventivamente, já vai ter portão fechado aí nos próximos jogos. Quarta-feira que vem contra o Botafogo. Pode até, de repente, ser absolvido e ter público, né? Porque o julgamento é na segunda, né? De repente, o STJD olha lá e fala assim, não, o Coritiba não teve culpa de nada, tá absolvido, a culpa é do Cruzeiro, por exemplo. Acho difícil de acontecer isso, né? Sendo bem sincero. Houve aí a apresentação dos torcedores voluntariamente, né? Do Coritiba, se identificando, nós fomos os responsáveis. O Cruzeiro teve 10 torcedores identificados. Ontem a polícia, não sei se foi ontem, mas tem imagens aí correndo na internet que a polícia militar foi lá dar uma batida na sede da torcida Máfia Azul para apreender equipamento, não sei se computador, alguma coisa lá, tentar puxar alguma prova lá. E tem o julgamento segunda-feira, né? Boa tarde aí, Ale. É isso aí, Linhares. Boa tarde a você, boa tarde aos amigos presentes aqui no nosso Bate Pronto Curitiba, e um abraço especial a você, nosso ouvinte aqui da Jovem Pan News FM, tanto no rádio no 107.1, como também no nosso YouTube Jovem Pan Grupo RIC. O STJD marcou, né, a data do julgamento envolvendo Coritiba e Cruzeiro aí na esfera esportiva para próxima segunda-feira. O julgamento acontece às 1h da tarde e terá transmissão ao vivo pelo site do STJD, então a gente vai poder acompanhar aí a decisão ao vivo, e claro, dificilmente vai acabar até o final do Bate Pronto de segunda, mas acabando até as 2 da tarde, a gente traz o resultado já na segunda-feira, assim que terminar o julgamento por lá. O Coritiba, no final das contas, ele foi denunciado 4 vezes. Eram por 3 incisos mesmo, por 3 incisos do mesmo artigo, e as acusações ao Coritiba são pelo artigo 203, inciso 1, pela desordem, que tem uma pena prevista de R$100 a R$100.000, mais perda de mando por até 10 partidas. No inciso 2 do mesmo artigo, pela invasão de campo dos torcedores, pena prevista é a mesma, de R$100 a R$100.000, perda de mando por até 10 partidas. E no inciso 2 do artigo 213, 2 vezes, por arremessos de copos no campo de jogo. E aí a pena é multa, né, de R$100 a R$100.000 também, assim como as outras 2. Então o Coritiba pode pegar de 2 a 20 partidas de suspensão, caso seja julgado culpado em todas as acusações, né, de perda de mando, e também pode chegar a uma pena aí de 300 até R$400.000, né, porque o inciso 3 ele foi indiciado 2 vezes, né. Então o Coritiba tem essas preocupações. O Cruzeiro também vai responder por outros artigos, porque o Cruzeiro iniciou o atraso da partida, atrasou, aliás, no início da partida, e também atrasou no retorno para o segundo tempo. Tudo isso foi notificado ali na súmula pelo árbitro, o Braulio da Silva Machado, que foi o árbitro dessa partida. A gente tem imagens para quem acompanha a gente no YouTube, né, da confusão. A imagem das 25 pessoas que invadiram o campo, 25. Né? Os 15 do Coritiba e os 10 do Cruzeiro. É isso, né? Eu falei ontem, pega os boi de piranha pra responder, eu queria saber se aquele gordinho da bermuda que o mineiro narrou se lá... ele tá identificado. Se aquele gordinho vai estar no pacote aí do Cruzeiro aí, né? A bermuda caindo. Lá o chutinho do gordo. Puta, aquela narração. Tem que rir desses negócios. É triste, mas a gente tem que tirar com humor algumas coisas, né? De fato, eu quis colocar no ar aqui a narração, né? Mas ninguém deixou, né? Não dava, né? Vamos ser sincero. Mas aí teve a questão, né, dos torcedores, eles foram até a DEMAF para se auto-identificarem, né? Nós estávamos na confusão. Tem um bastidor envolvido nisso, né? Do Coritiba conversar com o Império para tentar uma solução que os torcedores se identificassem e tudo mais. Uma atitude aí que aconteceu nos bastidores. Chama a atenção que assim, são 25 pessoas, sim, né? Sim, são aí 15 do Coritiba e 10 do Cruzeiro. Só do Cruzeiro pularam pelo menos uns 50 caras no campo. Muito mais. Pulou todo mundo, né? Pelo menos. O negócio ficou vazio e depois encheu de novo quando eles voltam. Então, assim, foram no mínimo, olha o tanto de gente. Tava cheio. Até a imagem aí, né? Que é a da nossa câmera da cabine, inclusive, ali. Se fizer um trabalho bem minucioso pela nossa imagem, dá pra contar quantos pularam. Então, foi no mínimo umas 200 pessoas de cada lado, né? Não sei se chegou a tudo isso, Linha, mas 50 pelo menos da parte do Cruzeiro tinha. Esvaziou a e depois tinha mais gente do Coritiba do que do Cruzeiro. Tanto que os caras correm da torcida do Coritiba, né? Mas o fato tem essa questão da identificação e por que ela é importante. Por isso que eu tava comentando da conversa do Coritiba com a Império. Porque se o Coritiba consegue identificar os invasores, ele pode ser absolvido da pena de invasão.
que é o artigo 213, inciso 2. Se ele é absolvido da pena de invasão de campo pela identificação dos torcedores, que é uma coisa que está prevista no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, a pena é menor. Porque ele pode até ser, por exemplo, julgado culpado pela desordem. Só que aí, pela desordem, são até 10 mandos e aí vai pegar 2, 3, 4 no máximo. A gente sabe que tem a pena máxima, mas normalmente pela jurisprudência os julgamentos têm as penas bem menores. E tem uma questão também nas votações, caso empate, quem deu a pena menor leva. Então, assim, se 2 falaram que são 4 jogos, 2 falaram que são 2, o time pega 2 jogos. Pega a pena menor. Teve um episódio naquele jogo inclusive no julgamento do Atletiba aconteceu isso. Teve um episódio no Brasileiro que foi, não sei se foi no Atlético Mineiro, o jogo que a torcida se deslocou lá para invadir, não sei se chegou a ter invasão, se Coritiba não chegou a ser denunciado, né? Teve um jogo do Brasileiro aí para trás, naquela fase do Zago ainda, que houve uma tentativa de invasão, né? Mas acho que não houve a invasão, né? Não teve invasão. E não teve denúncia também. Porque, e se tivesse tido, o Curitiba ia se complicar. Aí sim seria reincidente. Porque aquela de 2009 já prescreveu, né? Aquilo já não. Sim. Aquilo não vale, aquilo, né? E aí, enfim, tem toda essa questão. A gente vai descobrir como é que vai ser o julgamento em primeira instância segunda-feira a partir da 13h, né? No começo da tarde a gente deve ter a decisão em primeira instância do STJD. E o Coritiba apostando, né, nessa questão da identificação dos torcedores da Império para que tenha um apenamento menor no STJD. Claro, a gente sabe que tem a questão da organização do evento, tem a questão da Vila Capanema, que foi batida, inclusive deve ser citada lá pela defesa do Cruzeiro no julgamento. Então a gente vai ter ainda vários capítulos dessa história, mas sobre STJD a informação é essa. Eu queria dar uma informação também que o Coritiba acabou de divulgar antes de entregar, Linhares, sobre o que a gente já tinha trazido em primeira mão, né, do Slimani aqui durante a semana no Bate Pronto. Eles informam que o Slimani sofreu a lesão muscular na coxa, que está em recuperação na Argélia, né, com o DM da seleção argelina e também com o DM do clube acompanhando à distância. Iniciou o processo de recuperação lá em seu país natal e ele deve retornar a Curitiba no dia 29 de novembro. 29 de novembro é a data do jogo contra o Botafogo. Quarta-feira, o jogo Coritiba-Botafogo no Couto Pereira. Então o Slimani, a gente trouxe que estaria fora do jogo contra o Fluminense e provavelmente ficaria fora do jogo contra o Botafogo. Essa informação agora do Departamento do Médico do Coritiba praticamente garante que o Slimani não joga nas 2 próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Acho que o Slimani não joga mais esse ano. Provável. O Slimani até, eu comentei, ontem você estava de folga, né? Eu até comentei, o Coritiba precisa ver agora com o Slimani, fazer um acerto com ele. Slimani, você faz parte do nosso plano para 2024, né? Vai ficar, ele tem contrato, né? Então, questão contratual não precisa nem negociar, é questão de saber se o Coritiba vai absorver também o custo, né, do Slimani, que não deve ser um salário dos menores, e se ele faz parte dos planos, né? Se o treinador vai ser o Thiago, né? As perguntas que a gente já começa a fazer e que o Coritiba precisa começar a responder também, né? Se o Amodeu, o Arthur e tal já decidiram que vai ser o Thiago Kozlowski, se vão trazer um outro treinador, se o próprio Amodeu e Arthur vão continuar, se a cúpula ali da SAF decidiu que eles vão continuar, né? Então são as respostas que o torcedor quer, né, Dalk? Mas o Slimani não joga mais esse ano, acho bem provável que aconteça isso. Se ele vai ficar 4 jogos, de recuperação, né, até dia 29 para voltar pro Brasil no dia 29, é muito difícil ele estar apto para jogar dia 6, por exemplo. Né? Porque são poucos jogos, né? Também. Não, são 4 jogos, e outra não coisa, tem mais né? o que fazer a tendência já tá a situação resolvida nesse fim de semana. Nesse final de semana, se porque não assim, o Vasco e o Botafogo precisam de mais um pontinho para rebaixar o Coritiba, né? Vasco e Botafogo não, Vasco e Cruzeiro. Vasco e Cruzeiro, Isso, eles têm aí mais, né? Os dois ganhando um ponto cada um, acabou pro Coritiba, né? E o Coritiba tem um jogo difícil contra o Fluminense também. Se o Coritiba não fizer 3 pontos, também já era, né? Também. Enfim, de qualquer maneira, é uma perda significativa, mas nesse momento já não muda nada, porque o Coritiba está numa situação péssima. Irreversível. Irreversível. O Coxa tem uma situação muito complicada em termos de planejamento de temporada, vai precisar definir muito bem o que quer fazer para a próxima temporada e vai começar ano que vem uma Série B, certamente com uma punição, né? Não acho que vai ser uma punição tão grande quanto foi em 2009, claro que não, né? Acho que vai ser, como eu falei no meu destaque, de 3 a 5 jogos no máximo. No máximo mesmo. Né? Cumpre 2 esse ano que vem no máximo um joguinho aí da Série B. Então, será que vai contar já? Cumprir?
Eu Que é acho uma que, punição não, isso vai ser né? debatido, né? Que é uma mas punição preventiva. Se a preventiva vai valer pra punição Eu acho final, que né? vale, né? Imagina que a Porque- defesa do Coritiba e a do Cruzeiro também vão pedir isso. vai eu acho que valer, assim- deve valer, porque assim, o Cruzeiro ontem, por exemplo, já jogou de portão Já. fechado, né? Já tá pagando um jogo. Eu acho que assim, se o Coritiba, por exemplo, mandasse seus jogos na Vila Capanema, a tendência era não contar pra punição. Porque daí provavelmente seria uma interdição do estádio. E daí não contaria punição, porque daí não poderia jogar lá, no caso, com torcida. Né? Mas como o Curitiba não tem nada a ver com a Vila Capanema, jogou lá porque tinha um show. Ele né? era, Um ele contrato era o pra ser estádio cumprido. dele naquela rodada, Era o né? estádio dele naquela rodada, vai ter que pagar com toda certeza o que aconteceu na Vila Capanema, até porque você não vai dar um prejuízo. O Paraná está alugando o estádio já, aí você faz o que você bem entende, né? Uma galera invade o campo, quebra a grade e tal, e daí você deixa por isso mesmo e tchau. Não, naturalmente vai pagar. O Paraná nem tem dinheiro pra arrumar, né? Vai ficar aquela grade daquele jeito. Se bem que o Andraus, né, que tá usando isso. O Andraus tá usando, e o Coritiba naturalmente vai ter que pagar também. Enfim, eu acho que vai dar de 3 a 5 jogos de punição, com esses 2 jogos cumprindo, vai pegar no máximo 2, 3 jogos E acho ano que pode vem. pagar na Copa do Brasil, né? Tem que pagar na Copa do Brasil. Porque é o calendário da CBF, né? Então, de repente, paga numa Copa do Brasil aí, joga a Copa, daí não vai ter nem o prejuízo na Série B, né? Que daí depende muito também do sorteio, né? Porque o primeiro jogo é sempre fora. Só que o segundo jogo, ele é um sorteio já tá definido o mando de campo do segundo jogo, se é em casa ou se é fora. Esse ano o Coritiba jogou em casa. Jogou em casa com o Criciúma, Contra o Criciúma, né? Sorteio. Ano passado, não jogou em Joinville, com o mando do Operário. Né? Então, tem que ver, obviamente, o sorteio, essa questão, pra saber quando vai cumprir. Mas, naturalmente, vai ter que esperar. Vai ter que cumprir acontecer alguma coisa, né? o julgamento. Alguma né? punição vai acontecer, né? Não vai ficar. E a primeira pena, né? Naturalmente vai assustar o torcedor, provavelmente. Porque a primeira, geralmente, na primeira instância ali, ela é mais pesada, vai ser 6, 7, 8 jogos. E daí tem recurso até chegar no pleno do STJD, pra daí sim Dar uma o recurso reduzida. final.